que o fazendeiro milionário descobre ao ouvir sua enteada falar com a mãe sobre um bilionário? João sempre foi um fazendeiro de mão forte. Com o suor do rosto e anos de trabalho duro, havia construído um império agrário que se estendia por vastas extensões de terra verdejante. A sua fazenda era uma visão magnífica, com morangos brilhantes, milho dourado e cavalos robustos galopando. Mas, por trás de toda aquela riqueza, João carregava um peso maior que os arados que arrastava, uma solidão profunda. Viúvo há anos, sua vida havia se tornado um ciclo monótono de tarefas diárias e uma rotina inquebrantável. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava perto do lago da fazenda, João ouviu risadas. Era Clara, sua enteada de 16 anos, conversando com a mãe dela, Ana. O som da felicidade era um alívio para seus ouvidos. Mas, à medida que se aproximava, o tom da conversa mudou e ele começou a captar algumas palavras que encheram seu peito de inquietação. Ela deve ter contado sobre o bilionário. Não foi um acidente. As frases dela pairavam no ar, carregadas de um significado oculto. Seu coração acelerou. O que poderia estar acontecendo? Bilionário? Acidente? Ele se escondeu atrás de uma árvore, ouvindo a conversa se desenrolar. Clara estava cheia de segredos, mas o cofre de segredo em algo obscuro. E houve boatos. O nó na garganta de João crescia a cada palavra. Um bilionário misterioso estava ligado à morte de sua esposa? Como assim? A lembrança de sua amada, radiante e cheia de vida, trocava lugar com a imagem de um fantasma cercado por sombras. Ana a interrompeu, a voz trêmula. Clara, não fale sobre isso. Pode ser perigoso. Eu prometi que nunca diria, mas já faz tanto tempo. O medo na voz da mãe deixou João inquieto. De repente, sua vida tranquila não parecia tão segura. O que tinha acontecido naquele passado que ele preferia esquecer? Uma tremenda tempestade de emoções se formou dentro dele. À medida que os ecos da conversa se dissipavam, João se viu refletindo sobre um rival recente, um homem que havia começado a mostrar interesse em seu império. O medo se transformou em uma ideia assustadora começou a se formar em sua mente. Aquela morte podia não ter sido um mero acidente, e ele poderia estar, de alguma forma, próximo do alvo de uma vingança. Com lágrimas nos olhos, João sentiu o peso da decisão se aproximando. Ele nunca tinha hesitado em proteger sua família, mas agora precisaria enfrentar verdades que o assombravam. O que mais poderia estar escondido nas sombras da memória? E se sua ambição estivesse lhe custando a segurança de quem mais amava? A atmosfera tranquila da fazenda havia sido desmantelada, deixando espaço apenas para o medo e a dúvida. Vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, as histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça.
Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. João ficou paralisado atrás da árvore, a mente girando em meio às revelações. Ele nunca imaginou que os segredos do passado voltariam de forma tão cruel. O que mais ele não sabia sobre Ana e Clara? As palavras de Clara ecoavam em sua cabeça. Esse bilionário, ele está envolvido em algo obscuro. O coração batia forte, como se estivesse anunciando um perigo iminente. Mas antes que pudesse processar toda aquela informação, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Clara, tendo um ataque de pânico. João correu em direção a elas, o medo o impulsionando. Ao chegar perto, viu sua enteada com a mão na boca, os olhos arregalados em choque. Ana estava pálida, quase sem vida, enquanto Clara apontava para o lago. "Ele estava lá, mãe!" gritou Clara. "Eu vi! Ele não deveria estar aqui!" João seguiu o olhar de Clara. E o que viu o fez tremer. Um homem vestido de preto, a silhueta esguia, estava à beira do lago, observando-os. Seus olhos era como se tivessem um brilho sobrenatural, os lábios curvados em um sorriso que não prometia nada de bom. Era o tal bilionário que Clara mencionara, agora em carne e osso. O ar estava denso, a tensão palpável. "Quem é ele, Clara?" perguntou João, o tremor na voz traindo-se o pânico. Clara inalou profundo e então, como um estalo, lembrou-se de informações que pareciam vir de um lugar profundo e psíquico. Ele estava na cidade esse tempo todo. Apostei que a mãe sabia e me deixou de fora. Nesse momento, João percebeu que Ana tinha algo a esconder. O passado dela agora ficava mais nebuloso e seus medos pareciam mais concretos. O bilionário sorriu e João sentiu um frio na espinha. Era como se ele soubesse tudo, todos os segredos que a família guardava. "Insisto que você se afaste", disse Ana, agora mais rígida. O tom dela parecia misto de raiva e medo, mas também havia algo que estivesse além disso. João não percebeu de imediato, mas na voz de Ana havia um eco de algo que não era só proteção, mas desespero. O rosto dela se contorceu e João teve certeza de que algo estava muito errado. De repente, o bilionário deu um passo à frente. "Ana, você sabe que não pode esconder a verdade para sempre. Não com elas." A palavra "elas" cortava metade do ar. O olhar de João saltou entre Clara e Ana, a confusão dominando. "O que você sabe? O que está acontecendo? Por que você está tão assustada, Ana?" Então aconteceu o inesperado. Ana começou a chorar, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. "Eu não queria que você soubesse. Não agora." A verdade estava prestes a vir à tona, e Clara não podia ficar parada. "Mãe, quem é ele realmente? O que aconteceu? Eu quero saber!" Foi então que o bilionário, com uma expressão sinistra, deu um sorriso triunfante. "Se você soubesse o que a sua mãe fez para proteger você e sua vida confortável, talvez você não a olhasse da mesma maneira." João sentiu um choque percorrer seu corpo. As palavras dele reverberavam como um eco, despedaçando a segurança de sua família. Ana olhou para João e, pela primeira vez, ele viu um medo verdadeiro em seus olhos. Eu não queria ter que fazer isso." A voz dela tremia, como se estivesse prestes a desmoronar. A revelação da identidade do bilionário poderia criar uma fenda na família como um todo. Mas a verdadeira pergunta era o que Ana fizera que poderia justificar aquele terror.
A urgência e o pressentimento dominavam o ambiente. E a atmosfera da fazenda, antes tranquila, agora parecia um campo de batalha. As emoções se intensificaram e João hesitou por um momento, seu coração se debatendo entre amor e traição. Mas o tempo era curto. O bilionário tinha um propósito sombrio e a segurança de Clara, agora mais iminente que nunca, estava ameaçada. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido naquela história que agora se desenrolava como uma tempestade? João sabia que tinha que agir. Mas o que seria suficiente para proteger aqueles que amava? Uma decisão precisava ser tomada, mas ele estava preparado para o preço? Os segredos estavam prestes a expor, mais do que a família poderia suportar. O ar estava pesado, e a verdade mostraria suas garras em breve. João estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ana chorava e Clara estava em choque, seu olhar entre o lago e o bilionário. O homem à beira da água parecia se divertir com a cena, um sorriso cruel no rosto. O ar estava denso e João sentiu uma pressão nos pulmões, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ana, quem é esse homem? O que você escondeu de mim? A voz de João soou estrangulada, quase desesperada. Cada palavra parecia uma faca, cortando entre o amor e a desconfiança. Respirou fundo, tentando encontrar coragem. Ele não é quem você pensa, João. O que ele sabe pode nos destruir. As lágrimas escorriam e ela olhou para Clara com uma expressão de pânico. Clara, você precisa ir para casa, agora. Não vou a lugar nenhum. Mãe, você deve me contar a verdade. Determinação de Clara era palpável, mas a insegurança na voz dela misturava-se ao medo. O bilionário deu um passo à frente, interrompendo a tensão. Vocês não sabem o que realmente está em jogo aqui, disse ele, os olhos quase chamativos na luz do sol. Ana, você sabe que não pode evitar que suas histórias venham à tona. E Clara, você está prestes a descobrir quem você realmente é. Do que você está falando? Clara perguntou, a confusão em seu rosto revelando um pequeno tremor de ansiedade. Cada segundo parecia uma eternidade. Você não é apenas uma menina comum. A sua mãe fez um pacto, um sacrifício. A provocação do bilionário pendia no ar como um veneno. E agora você pode pagar o preço. João não podia acreditar no que estava ouvindo. Que pacto? O que você está dizendo? O medo o consumia e a angústia o obrigava a agir. Tinha que proteger Clara e Ana, custasse o que custasse. Ana fechou os olhos e João pôde ver a dor refletida em seu rosto. Ele não pode falar isso. Isso é uma mentira. A negação era visível, mas não diminuía a força das palavras do bilionário. O homem se aproximou da água, seus pés imóveis na margem, como se não temesse nada. Não é mentira, Ana. Vocês acham que a fortuna que João construiu é a única coisa que importa? Existem segredos que vocês nem imaginam nas sombras da sua própria família. A verdade sobre sua mãe, Clara, é muito mais complexa que você deve saber. E então, como se tivesse puxado uma corda invisível, os olhos do bilionário brilharam e uma explosão de luz ofuscou tudo ao redor. A cena pareceu paralisar o tempo. João sentiu um frio na barriga enquanto todo o ambiente mudava. A luz invadiu seus pensamentos, sugestões, recordações há muito esquecidas. Quando a claridade se dissipou, tudo parecia diferente.
Ana, em vez de retirar-se, estava parada, como se estivesse em um transe. Clara olhava para ela e, de repente, uma realização assombrosa cruzou seu rosto. Mãe, você não é apenas minha mãe? O bilionário sorriu, e o que antes parecia uma ameaça, agora parecia algo muito mais profundo. O que acontece quando a verdade vem à tona, Ana? Não há mais como esconder. Clara, você é mais do que vem de sua mãe. Você é a herdeira de um legado. A mentira mais inconcebível pairava sobre eles, um manto de segredos. Tudo o que João pensava saber desmoronou em um instante. O que os conectava, o que os tornava uma família. O que Ana fizera se tornava claro. E obscuro, ao mesmo tempo, a verdade tão aterradora que fazia o sangue de João gelar. Não, isso não pode ser verdade, gritou João, as palavras saindo como um rugido desesperado. Mas era tarde demais. O bilionário, com um olhar triunfante, sabia que tudo estava prestes a mudar, e o que era verdade agora se transformava em uma sombra, uma dúvida, uma nova realidade. João olhou para Clara e a incerteza dominou. Quem ela realmente era? O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? Um tremor percorreu o lago e a superfície pareceu reagir à revelação. As ondas começaram a se agitar e um eco distante de risadas ressoou, como se o passado estivesse cobrando o que lhe era devido. O futuro estava se desfazendo diante deles, e nada seria igual. A única certeza que restava era o abismo que agora os separava. Da verdade! João estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ana chorava e Clara olhava para ele, a confusão se transformando em desespero. O bilionário, à beira do lago, parecia se divertir com o caos ao se redor. Vocês não entendem o que realmente está em jogo, disse ele, os olhos brilhando com malícia. O momento estava carregado, cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa nos contar a verdade, Ana! Gritou Clara, com a voz quebrando entre a ansiedade e o medo. Ana hesitou, uma batalha interna visível em seu rosto. João se sentiu impotente, preso entre a necessidade de proteger sua família e a urgência de descobrir o que estava escondido. Então, de repente, o que parecia apenas uma conversa tensa transformou-se em algo muito mais sinistro. O bilionário, com um sorriso torto, deu um passo à frente. Ana, você realmente acha que pode esconder isso por mais tempo? A verdade está prestes a vir à tona, não só sobre você, mas sobre o que aconteceu naquele dia fatídico. João sentiu a pressão em seu peito se intensificar. Do que você está falando? O que aconteceu? Neste instante, o bilionário ergueu uma mão e uma nuvem escura pareceu envolvê-los. A água do lago começou a agitar e uma tempestade se desatou. Clara cobriu o rosto com os braços, tremendo. Ana gritou: Desista! Não faça isso! Mas a voz do bilionário cortou o ar. Você fez um acordo muito mais sinistro do que imagina, Ana. Ele riu, e o eco da sua risada se espalhou como um veneno. A água formou redemoinhos, e João viu algo emergir. Era uma figura humana, envolta em sombras, como se estivesse sendo arrastada do fundo do lago. A cena era surreal, e o medo tomou conta de seu corpo. O que era aquilo? Não pode ser. Ana caiu de joelhos, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. As palavras do bilionário cortaram o ar. Você achou que poderia se livrar disso, mas a sua escolha sempre voltará para te assombrar. E então a figura se revelou. Era um homem
pálido e com um olhar vazio. João reconheceu o rosto imediatamente. Paulo! Sussurrou, o nome escorrendo de seus lábios como um grito silencioso. Paulo, seu irmão, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. O mundo pareceu parar. O que ele estava fazendo ali? O que tinha acontecido com ele? Ana gritou: Não, não, isso não pode estar acontecendo. O pânico em sua voz era palpável. João a olhou, confuso e atordoado. Ele está vivo? O bilionário acenou com a cabeça. E agora você deve enfrentar as consequências de seus atos. A verdade é que Paulo não morreu. Ele se tornou parte de algo maior, algo que nenhum de vocês pode compreender. Desesperado, João se virou para Ana. O que você fez? O que você escondeu de nós? A ferida em seu coração se abria. Maiores verdades estavam ameaçando levar tudo o que ele amava. As risadas do bilionário ecoaram ao redor, e a figura de Paulo, quase espectral, começava a se mover em direção a eles. O ambiente girava em um turbilhão de emoções: medo, raiva, confusão. O que mais estaria escondido? Que pacto terrível Ana fizera que colocava todos em perigo? João sentia que a história estava apenas começando e tudo o que ele acreditava parecia desmoronar. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de medo e esperança, e soube que tudo estava prestes a mudar. A verdade estava prestes a romper as barreiras da família, e ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas o que ele deveria fazer agora? A sombra do passado e a escuridão do presente estavam prestes a colidir, e ele estava no meio dessa tempestade, sem saber qual seria o próximo passo que poderia salvar sua família. João estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ana chorava e Clara olhava para ele, a confusão se transformando em desespero. O bilionário, à beira do lago, parecia se divertir com o caos ao seu redor. Vocês não entendem o que realmente está em jogo, disse ele, os olhos brilhando com malícia. O momento estava carregado. Cada segundo parecia uma eternidade. Você precisa nos contar a verdade, Ana, gritou Clara, com a voz quebrando entre a ansiedade e o medo. Ana hesitou, uma batalha interna visível em seu rosto. João se sentiu impotente, preso entre a necessidade de proteger sua família e a urgência de descobrir o que estava escondido. Então, de repente, o que parecia apenas uma conversa tensa transformou-se em algo muito mais sinistro. O bilionário, com um sorriso torto, deu um passo à frente. Ana, você realmente acha que pode esconder isso por mais tempo? A verdade está prestes a vir à tona, não só sobre você, mas sobre o que aconteceu naquele dia fatídico. João sentiu a pressão em seu peito se intensificar. Do que você está falando? O que aconteceu? Neste instante, o bilionário ergueu uma mão e uma nuvem escura pareceu envolvê-los. A água do lago começou a agitar e uma tempestade se desatou. Clara cobriu o rosto com os braços tremendo. Ana gritou: Desista! Não faça isso! Mas a voz do bilionário cortou o ar. Você fez um acordo muito mais sinistro do que imagina, Ana. Ele riu e o eco da sua risada se espalhou como um veneno. A água formou redemoinhos e João viu algo emergir. Era uma figura humana, envolta em sombras, como se estivesse sendo arrastada do fundo do lago. A cena era surreal e o medo tomou conta de seu corpo. O que era aquilo? Não, não pode ser! Ana caiu de joelhos e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. As palavras do bilionário cortaram o ar.
Você achou que poderia se livrar disso? Mas a sua escolha sempre voltará para te assombrar. E então a figura se revelou. Era um homem pálido e com um olhar vazio. João reconheceu o rosto imediatamente. Paulo, sussurrou, o nome escorrendo de seus lábios como um grito silencioso. Paulo, seu irmão, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. O mundo pareceu parar. O que ele estava fazendo ali? O que tinha acontecido com ele? Ana gritou. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! O pânico em sua voz era palpável. João a olhou, confuso e atordoado. Ele está vivo! O bilionário acenou com a cabeça. E agora você deve enfrentar as consequências de seus atos. A verdade é que Paulo não morreu. Ele se tornou parte de algo maior. Algo que nenhum de vocês pode compreender. Desesperado, João se virou para Ana. O que você fez? O que você escondeu de nós? A ferida em seu coração se abria. Maiores verdades estavam ameaçando levar tudo o que ele amava. As risadas do bilionário ecoaram ao redor, e a figura de Paulo, quase espectral, começava a se mover em direção a eles. O ambiente girava em um turbilhão de emoções: medo, raiva, confusão. Que mais estaria escondido? Que pacto terrível Ana fizera que colocava todos em perigo? João sentia que a história estava apenas começando e tudo o que ele acreditava parecia desmoronar. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de medo e esperança, e soube que tudo estava prestes a mudar. A verdade estava prestes a romper as barreiras da família, e ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas o que ele deveria fazer agora? A sombra do passado e a escuridão do presente estavam prestes a colidir, e ele estava no meio dessa tempestade, sem saber qual seria o próximo passo que poderia salvar sua família. E então, uma luz ofuscante surgiu do lago, envolvendo João, Clara e Ana em um brilho intenso. O bilionário riu, e as portas do tempo pareciam se abrir. Uma nova figura apareceu, e João sentiu um frio gélido. Percorrer sua espinha. Era ele mesmo, só que mais jovem, com um olhar cheio de determinação. É hora de você saber a verdade, disse seu eu mais jovem. João ficou atordoado. O que estava acontecendo? Como ele podia estar ali? O espaço ao seu redor começou a girar. A água parecia dançar em um ritmo frenético. Os rostos de Ana e Clara se distorceram, como se tudo estivesse se desdobrando em um pesadelo. E antes que ele pudesse entender, seu eu mais jovem ergueu a mão. As decisões que você fizer agora mudarão tudo. Você precisa escolher, saber ou ignorar. A luz ou a escuridão. João sentiu o peso das palavras. Qual seria o custo de conhecer a verdade? O que mais estava por trás daquela tempestade de emoções? O bilionário olhava tudo com um sorriso maligno, como se estivesse adorando o espetáculo. E a pergunta ecoava na cabeça de João. O que ele estava prestes a descobrir poderia realmente salvá-los, ou seria o início do fim. O lago se agitou e a luz parecia querer engoli-los. O tempo estava se esgotando e a escolha ocluía sua mente com incertezas. A verdade estava prestes a eclodir, mas o custo poderia ser mais alto do que ele poderia imaginar. João estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ana e Clara olhavam para o bilionário, os olhares repletos de desespero. Então, o próprio João viu sua imagem refletida na superfície do lago. O que está acontecendo? Pensou, confuso. Tudo parecia surreal e ao mesmo tempo palpável. O brilho da luz começou a se dissipar, revelando a figura de Paulo, seu irmão desaparecido. Uma onda de emoções atacou-o como um tsunami.
O bilionário, com um sorriso frio, tornou-se mais ameaçador. Agora. Que você viu, seu irmão, João? Sua mente deve estar trabalhando a 1000 por hora. Mas e se eu te disser que ele não é quem você pensa que é? As palavras cortaram o ar e João sentiu um nó se formar na garganta. Ele lutava para compreender a situação. Paulo, não pode ser, gritou Ana, e seu rosto estava um misto de pânico e vergonha. As lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto João buscava a verdade em sua expressão. É ele, é meu irmão. É, mas não da maneira que você imagina. O bilionário riu, um riso cínico, quase melodramático. Paulo não só está vivo, como ele se tornou parte de algo muito maior. Ele foi escolhido, João. As palavras vinham com um ímpeto carregado de mistério, e a construção do drama estava a todo vapor. Escolhido para o quê? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas havia uma resposta implícita que fazia sua pele arrepiar. O bilionário olhou para Paulo, que começava a se mover, seu corpo ainda envolto em sombras, mas agora com uma expressão que refletia dor e determinação. Ele fez um pacto. A vida dele esteve em suas mãos, antes mesmo de você entender. Um silêncio terrível se instalou. Clara, aterrorizada, olhou para o lago e para o que poderia ser seu tio. Mas as palavras do bilionário ecoavam em sua mente como uma sirene de alerta. O que você está dizendo? Que pacto? O pacto para proteger vocês, claro. A vida de Paulo foi sacrificada para manter essa família a salvo, mas não sem consequências. A revelação pendia no ar, pesando como chumbo. Ele se tornou um guardião, mas a que custo? O prazo está se esgotando. Cada dia que passa, o poder que ele recebeu a destrói por dentro. João não sabia mais o que pensar. O peso das acusações parecia esmagador. E você? Quem é você para dizer isso? O que você quer de nós? Ele gritou, a raiva transbordando em seu tom. O bilionário sorria, com uma satisfação cruel. Eu quero a verdade, e ela vai doer. Quando você descobre que o que você ama está ligado a um passado obscuro, a reação é sempre a mesma. Um desespero profundo. Ele se inclina para a frente, aproximando-se da posição de Ana. Ana, você não acha que pode simplesmente ignorar seu papel nesse jogo? Nesse teatro? Ana se tornou pálida, e todas as suas defesas pareciam desmoronar. Eu fiz o que fiz para protegê-los. Eu nunca quis que chegássemos a isso. Ela colocava as mãos sobre o rosto, como se quisesse esconder-a. Dor. Clara estava paralisada, escutando sua mãe como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, o que você fez? O que você escondeu de mim? A percepção de que a verdade estava à espreita fez o desespero tomar conta dela. Será que tudo o que conhecia havia sido uma mentira? E enquanto isso, Paulo começava a se mover. A figura do irmão, antes tão familiar, agora parecia estranha e distante. As sombras dançavam ao seu redor, como se algo maligno estivesse se alimentando do seu ser. João, eu não queria isso. Mas escute, eu sou diferente agora. Há uma luta dentro de mim. As palavras dele eram como um grito. A transformação estava completa. João sentiu uma onda de raiva e empatia. O que Paulo havia se tornado não era mais um simples irmão. Ele era uma parte de algo muito mais complexo. O horror tomou o espaço quando a verdade começou a se revelar. Com um movimento rápido, Paulo estendeu a mão como se tentasse alcançar João. Deixe isso, por favor, gritou o bilionário. E em um átimo, tudo virou caos. Uma onda de energia surgiu do lago, como um portal se abrindo. Clara gritou, e o rosto de Ana se contorceu em terror. João percebeu que isso não terminaria bem. O lago, que antes era um espelho da natureza,
agora parecia um abismo sem fundo. Com os olhos arregalados, ele entendeu a magnitude da escolha que tinha pela frente, e a realidade começou a desmoronar em sua volta. O que então poderia salvar sua família da tempestade? A pergunta se retorcia em sua mente, enquanto a luz se intensificava, parecendo consumir tudo ao redor e, ao mesmo tempo, revelando novos caminhos. A verdade estava finalmente começando a se decompor em uma sequência aterrorizante de revelações, e João soube que o futuro nunca mais seria o mesmo. A escolha entre saber ou permanecer na ignorância era apenas o começo de uma jornada que poderia levá-los a um destino devastador. No fundo, só havia uma certeza: o que viria a seguir mudaria tudo. A luz ofuscante parecia consumir João, Clara e Ana, e em meio ao caos, um som estrondoso ecoou, como um trovão. O lago agitou suas águas violentamente, e uma onda de calor varreu o ar, fazendo a atmosfera ficar pesada, quase opressiva. João olhou ao redor, sem saber o que esperar. O bilionário, com um sorriso maligno, parecia ter o controle da situação. Mas então algo insólito aconteceu. Do lago, uma nova figura surgiu, subitamente e de forma dramática. Era uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar intenso e determinado. "Chega!" ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. João piscou, sem acreditar no que via. Era Sofia, sua antiga paixão, que havia desaparecido há anos sem deixar vestígios. Ele se lembrou de como tinham rido juntos, sonhado juntos, e como a vida dele desmoronou quando ela sumiu. "Você? O que você está fazendo aqui?" João gritou, suas emoções disparando, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A presença de Sofia iluminava a escuridão que os envolvia, mas as feições dela apresentavam um aspecto sombrio, e ele percebeu que algo não estava certo. "João, eu fui forçada a deixá-lo", ela disse, olhando diretamente para o bilionário, que agora parecia perdido em um jogo maior. "Eu sabia que algum dia eu voltaria. O que aconteceu com Paulo, com todos nós, é parte de algo muito maior." A forma como ela falou soava como uma profecia, pesada e carregada de significado. O bilionário soltou uma risada cruel. "Então você se juntou a essa comédia, Sofia? Você não entende nada do que se desenrola aqui, não é? Suas ligações a este lugar não são meras coincidências." João sentiu seu coração acelerar. "Qual é a verdade, Sofia? O que você sabe?" A urgência em sua voz deixava suas palavras mais intensas, como se a vida de todos dependesse delas. "Eu sou parte do segredo, João. Sou a chave. O que você vê aqui é apenas a ponta do iceberg. Ana fez um pacto com forças muito mais escuras do que você imagina." A revelação a atingiu como um golpe, e o ar pareceu tirar todos de suas forças. Ana parecia chocar-se. "Sofia, você não pode dizer isso." As lágrimas escorriam por seu rosto, mas João viu a hesitação em seus olhos. Ela estava escondendo algo, e agora o passado começava a retornar com força. A verdade aparecia como um espectro, ameaçando arrastar todos com ela. "Eu não posso mais cuidar disso sozinha. A segurança de todos está em jogo." O tom de Sofia era firme, como se tivesse tomado a decisão de não recuar. "Paulo se aproximou da verdade, e agora você deve escolher, João.
Aceitar ou notar? Uma escolha deve ser feita. E rápido! O bilionário estava visivelmente irritado. Você não entende a profundidade do que está lhe dando, não é? Tudo o que você descobriu pode arruinar o que você tem. E Ana, a escolha dela já foi feita. Ele sorriu como se estivesse controlando um jogo de xadrez, e para ele, todos eram meras peças. Clara, observando tudo, finalmente gritou: Mãe, o que você fez? O que mais está escondido? O desespero na voz dela reverberou pela atmosfera tensa, como um eco de uma verdade que era tarde demais para ser ignorada. Num movimento repentino, Aulo começou a se desvincular completamente do lago, suas formas se transformando em algo grotesco. O que deveria ser seu irmão agora era uma sombra distorcida do que ele era. A escolha de Ana alterou tudo, João, e o tempo da verdade se esgotou. O grito de Paulo fez todos estremecerem. João viu o rosto de sua mãe desvanecer, a expressão de dor se acentuando, e soube que a escolha que ele vinha evitando estava prestes a ser forçada sobre ele. Ele olhou para Clara, que olhava desesperadamente para ele. A insistência de Sofia e a ameaça que se aproximava deixaram claro que o passado não poderia ser ignorado. E quando a figura grotesca de Paulo se adiantou, uma revelação chocante fez João tremer. A mulher à sua frente não era apenas a chave, ela era parte da maldição. E a verdade a respeito de sua origem poderia mudar tudo o que sabiam sobre família e amor. João, não olhe para mim como se eu fosse a vilã. Eu sou a resposta, Sofia declarou, os olhos flamejando com uma intensidade que quase queimava. E agora você terá que decidir, rapidamente, se você lutará para salvar suas amadas ou se entregará à escuridão. O tempo está se esgotando. Nesse instante, a realidade girou em torno de João, e tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. O bilionário riu, e o caos ao seu redor parecia almejar um trágico e novo começo. Mas, no fundo, a única certeza que restava era que a escolha dele poderia custar tudo o que ele amava. O mistério profundo se desdobrava diante dele. Qual seria o próximo passo? A luz ofuscante parecia consumir João, Clara e Ana, e em meio ao caos, um som estrondoso ecoou, como um trovão. O lago agitou suas águas violentamente, e uma onda de calor varreu o ar, fazendo a atmosfera ficar pesada, quase opressiva. João olhou ao redor, sem saber o que esperar. O bilionário, com um sorriso maligno, parecia ter o controle da situação. Mas então algo insólito aconteceu. Do lago, uma nova figura surgiu, subitamente e de forma dramática. Era uma mulher, de cabelos longos e escuros, com um olhar intenso e determinado. "Chega!" ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. João piscou, sem acreditar no que via. Era Sofia, sua antiga paixão, que havia desaparecido há anos sem deixar vestígios. Ele se lembrou de como tinham rido juntos, sonhado juntos, e como a vida dele desmoronou quando ela sumiu. "Você? O que você está fazendo aqui?" João gritou, suas emoções disparando, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A presença de Sofia iluminava a escuridão que os envolvia, mas as feições dela apresentavam um aspecto sombrio, e ele percebeu que algo não estava certo. "João, eu fui forçada a deixá-lo", ela disse, olhando diretamente para o bilionário, que agora parecia perdido em um jogo maior. "Eu sabia que algum dia eu voltaria. O que aconteceu com Paulo, com todos nós, é parte de algo muito maior." A forma como ela falou soava como uma profecia, pesada
e carregada de significado. O bilionário soltou uma risada cruel. Então você se juntou a essa comédia, Sofia? Você não entende nada do que se desenrola aqui, não é? Suas ligações a este lugar não são meras coincidências. João sentiu seu coração acelerar. Qual é a verdade, Sofia? O que você sabe? A urgência em sua voz deixava suas palavras mais intensas, como se a vida de todos dependesse delas. Eu sou parte do segredo, João. Sou a chave. O que você vê aqui é apenas a ponta do iceberg. Ana fez um pacto com forças muito mais escuras do que você imagina. A revelação a atingiu como um golpe, e o ar pareceu tirar todos de suas forças. Ana parecia chocar-se. Sofia, você não pode dizer isso. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto João buscava a verdade em sua expressão. É ele, é meu irmão. É, mas não da maneira que você imagina. O bilionário riu, um riso cínico, quase melodramático. Paulo não só está vivo, como ele se tornou parte de algo muito maior. Ele foi escolhido, João. As palavras vinham com um ímpeto carregado de mistério, e a construção do drama estava a todo vapor. Escolhido para o quê? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas havia uma resposta implícita que fazia sua pele arrepiar. O bilionário olhou para Paulo, que começava a se mover, seu corpo ainda envolto em sombras, mas agora com uma expressão que refletia dor e determinação. Ele fez um pacto. A vida dele esteve em suas mãos antes mesmo de você entender. Um silêncio terrível se instalou. Clara, aterrorizada, olhou para o lago e para o que poderia ser seu tio, mas as palavras do bilionário ecoavam em sua mente como uma sirene de alerta. O que você está dizendo? Que pacto? O pacto para proteger vocês. Claro, a vida de Paulo foi sacrificada para manter essa família a salvo, mas não sem consequências. A revelação tindia no ar, pesando como chumbo. Ele se tornou um guardião. Mas a que custo? O prazo está se esgotando. Cada dia que passa, o poder que ele recebeu a destrói por dentro. João não sabia mais o que pensar. O peso das acusações parecia esmagador. E você? Quem é você para dizer isso? O que você quer de nós? Ele gritou, a raiva transbordando em seu tom. O bilionário sorria, com uma satisfação cruel. Eu quero a verdade, e ela vai doer. Quando você descobre que o que você ama está ligado a um passado obscuro, a reação é sempre a mesma, um desespero profundo. Ele se inclina para frente, aproximando-se da posição de Ana. Ana, você não acha que pode simplesmente ignorar seu papel nesse jogo? Nesse teatro? Ana se tornou pálida, e todas as suas defesas pareciam desmoronar. Eu fiz o que fiz para protegê-los. Eu nunca quis que chegássemos a isso. Ela colocava as mãos sob o rosto, como se quisesse esconder a dor. Clara estava paralisada, escutando sua mãe como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, o que você fez? O que você escondeu de mim? A percepção de que a verdade estava à espreita fez o desespero tomar conta dela. Será que tudo o que conhecia havia sido uma mentira? E enquanto isso, Paulo começava a se desvincular completamente do lago, suas formas se transformando em algo grotesco. O que deveria ser seu irmão, agora era uma sombra distorcida do que ele era. A escolha de Ana alterou tudo, João, e o tempo da verdade se esgotou. O grito de Paulo fez todos estremecerem. João viu o rosto de sua mãe desvanecer, a expressão de dor se acentuando, e soube que a escolha que ele vinha evitando estava prestes a ser forçada sobre ele. Ele olhou para Clara, que olhava desesperadamente para ele.
A insistência de Sofia e a ameaça que se aproximava deixaram claro que o passado não poderia ser ignorado. E quando a figura grotesca de Paulo se adiantou, uma revelação chocante fez João tremer. A mulher à sua frente não era apenas a chave. Ela era parte da maldição, e a verdade a respeito de sua origem poderia mudar tudo o que sabiam sobre família e amor. João, não olhe para mim como se eu fosse a vilã. Eu sou a resposta, Sofia declarou, os olhos flamejando com uma intensidade que quase queimava. E agora você terá que decidir, rapidamente, se você lutará para salvar suas amadas ou se entregará à escuridão. O tempo está se esgotando. Uma onda de energia atravessou o espaço entre eles e João. Em um instante, se viu diante de um abismo de escolhas, passado e presente colidindo em uma única explosão. As memórias de Sofia misturavam-se a momentos fugazes de sua vida, enquanto suas vozes ecoavam em sua mente. E foi nesse momento que uma ideia insuportável o atingiu como um raio. Sofia não havia apenas desaparecido. Ela havia sido traidora de alguma forma. A verdade que ele ignorara havia chegado de forma curva e distorcida. Mas quem ela realmente era agora? E o que de fato ela tinha a ver com Paulo? O lago pareceu reagir à turbulência em seu coração, enviando ondas de choque que reverberavam no ar quente e elétrico. As raízes de uma antiga vingança se esgueiravam pelas sombras, e João se viu preso em um redemoinho de emoções: medo, amor, dúvida. Ele sabia que a linha entre salvar aqueles que amor e o sacrifício poderia não ser tão clara quanto pensava. A verdade estava prestes a ser revelada, mas à custa de quê? O que mais estava à espreita nas profundezas do lago, nas memórias que foram guardadas e nos laços que pareciam ser irrompidos. Ele precisava escolher, mas escolher em que o amor e a destruição não parecia justo. O destino de todos estava em suas mãos enquanto a luz começava a escurecer, e tudo que ele conhecia parecia desmoronar em torno de si. A luz ofuscante parecia consumir João, Clara e Ana, e em meio ao caos, um som estrondoso ecoou, como um trovão. O lago agitou suas águas violentamente, e uma onda de calor varreu o ar, fazendo a atmosfera ficar pesada, quase opressiva. João olhou ao redor, sem saber o que esperar. O bilionário, com um sorriso maligno, parecia ter o controle da situação. Mas então, algo insólito aconteceu. Do lago, uma nova figura surgiu, subitamente e de forma dramática. Era uma mulher, de cabelos longos e escuros, com um olhar intenso e determinado. "Chega!" ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. João piscou, sem acreditar no que via. Era Sofia, sua antiga paixão, que havia desaparecido há anos sem deixar vestígios. Ele se lembrou de como tinham rido juntos, sonhado juntos e como a vida dele desmoronou quando ela sumiu. "Você? O que você está fazendo aqui?" João gritou, suas emoções disparando enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A presença de Sofia iluminava a escuridão que os envolvia, mas as feições dela apresentavam um aspecto sombrio, e ele percebeu que algo não estava certo. "João, eu fui forçada a deixá-lo", ela disse, olhando diretamente para o bilionário, que agora parecia perdido em um jogo maior. "Eu sabia que algum dia eu voltaria. O que aconteceu com Paulo, com todos nós, é parte de algo muito maior." A forma como ela falou soava como uma profecia, pesada e carregada de significado. O bilionário soltou uma risada cruel. "Então você se juntou a essa comédia, Sofia? Você não entende nada do que se desenrola aqui."
não é? Suas ligações a este lugar não são meras coincidências. João sentiu seu coração acelerar. Qual é a verdade, Sofia? O que você sabe? A urgência em sua voz deixava suas palavras mais intensas, como se a vida de todos dependesse delas. Eu sou parte do segredo, João. Sou a chave. O que você vê aqui é apenas a ponta do iceberg. Ana fez um pacto com forças muito mais escuras do que você imagina. A revelação a atingiu como um golpe, e o ar parecia tirar todos de suas forças. Ana parecia chocar-se. Sofia, você não pode dizer isso. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto João buscava a verdade em sua expressão. É ele. É meu irmão. É, mas não da maneira que você imagina. O bilionário riu. Um riso cínico, quase melodramático. Paulo não só está vivo, como ele se tornou parte de algo muito maior. Ele foi escolhido, João. As palavras vinham com um ímpeto carregado de mistério, e a construção do drama estava a todo vapor. Escolhido para o quê? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas havia uma resposta implícita que fazia sua pele arrepiar. O bilionário olhou para Paulo, que começava assim: mover seu corpo, ainda envolto em sombras, mas agora com uma expressão que refletia dor e determinação. Ele fez impacto. A vida dele esteve em suas mãos antes mesmo de você entender. Um silêncio terrível se instalou. Clara, aterrorizada, olhou para o lago e para o que poderia ser seu tio. Mas as palavras do bilionário ecoavam em sua mente como uma sirene de alerta. O que você está dizendo? Que pacto? O pacto para proteger vocês, claro. A vida de Paulo foi sacrificada para manter essa família a salvo, mas não sem consequências. A revelação pendia no ar, pesando como chumbo. Ele se tornou um guardião, mas a que custo? O prazo está se esgotando. Cada dia que passa, o poder que ele recebeu a destrói por dentro. João não sabia mais o que pensar. O peso das acusações parecia esmagador. E você? Quem é você para dizer isso? O que você quer de nós? Ele gritou, a raiva transbordando em seu tom. O bilionário sorria, com uma satisfação cruel. Eu quero a verdade, e ela vai doer. Quando você descobre que o que ama está ligado a um passado obscuro, a reação é sempre a mesma, um desespero profundo. Ele se inclina para a frente, aproximando-se da posição de Ana. Ana, você não acha que pode simplesmente ignorar seu papel nesse jogo, nesse teatro? Ana se tornou pálida e todas as suas defesas pareciam desmoronar. Eu fiz o que fiz para protegê-los. Eu nunca quis que chegássemos a isso. Ela colocava as mãos sobre o rosto, como se quisesse esconder a dor. Clara estava paralisada, escutando sua mãe como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, o que você fez? O que você escondeu? De mim! A percepção de que a verdade estava à espreita fez o desespero tomar conta dela. Será que tudo o que conhecia havia sido uma mentira? E enquanto isso, Paulo começava a se desvincular completamente do lago, suas formas se transformando em algo grotesco. O que deveria ser seu irmão agora era uma sombra distorcida do que ele era. A escolha de Ana alterou todo João, e o tempo da verdade se esgotou. O grito de Paulo fez todos estremecerem. João viu o rosto de sua mãe desvanecer, a expressão de dor se acentuando, e soube que a escolha que ele vinha evitando estava prestes a ser forçada sobre ele. Ele olhou para Clara, que olhava desesperadamente para ele.
A insistência de Sofia e a ameaça que se aproximava deixaram claro que o passado não poderia ser ignorado. E quando a figura grotesca de Paulo se adiantou, a atmosfera mudou abruptamente. Um vento forte soprou, balançando as árvores. A água do lago começou a borbulhar, como se algo quisesse emergir das profundezas. João sentiu uma onda de pânico. O que estava acontecendo? Então, algo horrível aconteceu. Da água, um objeto metálico subiu, e quando a luz do sol bateu nele, João reconheceu. Era um colar que pertencera a Sofia. Seu coração disparou. Sofia! Ele gritou. Esse colar... O olhar de Sofia se transformou em puro horror. Não, isso não pode ser. Como ele foi parar aqui? Ela tentava alcançá-lo, mas assim que a mão dela se estendeu, o bilionário se abalou. Bem, parece que você esqueceu de algumas coisas, Sofia. Você acha que pode fugir do seu passado? Você é a chave, mas também a causa. Sem seu conhecimento, Paulo nunca teria se envolvido nesse jogo. João olhou para a água, a percepção de que havia algo muito errado. O que você quer dizer? Por que isso tudo? O que você fez? Sofia ficou pálida. Eu não sabia que ele estava envolvido assim. Você está mentindo! Gritou o bilionário, as palavras afiadas como facas. Agora todos vocês vão enfrentar as consequências e os segredos que guardaram. A verdade irá se desfazer em vocês. E naquele momento, Paulo, em sua forma distorcida, soltou um grito agonizante, como se estivesse sendo rasgado por dentro. João sentiu seu corpo tremer. Ele desejava compreender, mas a realidade estava mudando. Sofia caiu de joelhos, enquanto seu passado começava a se desenrolar em algum lugar entre a luz e a escuridão, traçando uma linha que os uniu em uma teia de mentiras. Tudo de que João tinha certeza estava desmoronando. E a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. E a revelação mais impactante pairava no ar. Quem de fato era Sofia? E como ela estava ligada a tudo isso? O tempo estava se esgotando, e a verdade seria muito mais devastadora do que poderiam imaginar. O estrondo do lago continuava a ressoar, enquanto todos olhavam para a figura de Paulo, que agora lutava contra a transformação ameaçadora que o consumia. Precisamos enfrentar isso juntos, João gritou. A emoção transbordando. Ele sentia os olhos de Clara e Ana nele, uma expectativa fervente. O bilionário apenas observava, sua expressão sarcástica iluminada pela luz que brotava do lago, como se estivesse esperando pelo clímax do espetáculo. João, você precisa escolher. Sofia interveio, sua voz carregada de urgência. Você pode salvar Paulo, mas isso exigirá um grande sacrifício. O suor escorria pela testa de João, enquanto ele se perguntava se era um sacrifício que estava pronto para fazer. Ele olhou para Paulo, que estava se debatendo como se estivesse preso em correntes invisíveis. A angústia do irmão perfurava seu coração. A vida de Paulo não pode ser em vão. Ana chorou, as lágrimas escorrendo. Mas o que eu fiz? Eu tentei protegê-los. O lamento dela preenchia o ar pesado com dor. E João percebeu que tudo estava interligado. Era uma rede de segredos, e cada fio levava a um ponto crucial. Perguntas sem resposta formigavam em sua mente. O bilionário riu, um som cortante. Nada disso importa. O passado nunca pode ser alterado. Para o lago. Eu não vou deixá-lo morrer novamente. Não vou deixar que ele se torne um fantasma. Ele estava pronto para qualquer coisa.
Ele sabia que precisava confrontar seu medo de perder tudo. Quando seus pés tocaram a água, uma onda de energia atravessou seu corpo. Sentiu a conexão imediata, o poder do lago correndo por suas veias. Sofia se juntou a ele, mão estendida. Vamos, juntos! O toque dela era um ânimo, e uma centelha de esperança brilharam nos olhos de João. Mesmo em meio ao horror, quando ele segurou a mão dela, um fluxo de energia os envolveu. E então, algo mágico aconteceu. O lago começou a brilhar, e as sombras envolvendo Paulo começaram a se dissipar. As correntes invisíveis que o prendiam se quebraram, revelando o verdadeiro ser dele. Você é amado, Paulo, gritou João, sua voz ecoando em determinação. As palavras pareciam servir como um bálsamo. Em um instante, as trevas recuaram. Paulo se ergueu. Sua forma, agora íntegra, sua expressão era de confusão, mas também de alívio. João? Ele disse com uma voz trêmula, e um riso nervoso brotou do fundo. Foi um momento de clareza em meio ao turbilhão. O bilionário, enfurecido, começou a contorcer-se. Isso não pode acontecer. A verdade não será ignorada. Vocês ainda vão pagar. Mas João não estava mais com medo. Cansei das mentiras. A verdade é a única que pode nos libertar. Com um movimento poderoso, ele olhou nos olhos do bilionário, e os medos que antes o paralisavam começaram a desaparecer. Naquele momento, tudo se tornou claro. O amor, a verdade e os laços familiares eram mais fortes que qualquer pacto sombrio. João e Paulo, juntos, levantaram as mãos. Uma onda de luz irrompeu do lago, envolvendo o bilionário e a figura em sombras, até que tudo se dissipou em uma explosão de energia pura. A calmaria seguinte era quase palpável. O lago, antes turbulento, agora refletia um céu sereno. Clara correu para abraçar Paulo, enquanto Ana se juntava a eles, lágrimas de alívio escorrendo pela face. Sofia, ao lado de João, sorriu. Sabendo o peso do passado finalmente quebrado, deu a eles um futuro. É hora de começarmos de novo, disse João. Olhando nos olhos de Sofia, o ciclo estava quebrado e agora podiam ter uma chance, uma nova vida cheia de verdade e amor. Enquanto o grupo se afastava do lago, João sentiu uma onda de esperança. O caminho à frente era incerto, mas eles estavam juntos, e isso era mais do que suficiente. Neste momento, quero que você se inscreva imediatamente no canal. Para não perder as próximas histórias exclusivas, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que está este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que vamos continuar trazendo histórias incríveis para você. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça, e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.